Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje exibimos o quarto programa da série que faz um balanço da atuação do CNJ nos últimos meses, ou melhor, nos últimos 12 meses. Nesta edição, vamos falar do esforço do Conselho para vencer os gargalos que causam morosidade no sistema de justiça. São iniciativas como mutirões de negociações e baixa em massa de processos de execução fiscal. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que há em tramitação quase 84 milhões de processos no país. As ações são distribuídas entre 91 tribunais e analisadas por cerca de 18 mil juízes e 275 mil servidores. Só nesse ano, o número de novos processos aumentou 9,5%. Os gargalos que resultam em demora na conclusão das ações têm sido combatidos pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Mutirões de negociações, agilização nos processos previdenciários, regularização tributária, aprimoramento da cobrança da dívida ativa, divulgação de dados em tempo real e transparência fazem parte do esforço. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do CNJ e do STF detalhou como a Justiça conseguiu reduzir o tempo das execuções fiscais, que são as cobranças da dívida pública. Nós instituímos, entre o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça, duas regras muito importantes. A exigência de prévio protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal e a extinção de todas as execuções fiscais até R$10 mil que estavam paradas sem penhora de bens do devedor ou sem a notificação do devedor. E já conseguimos extinguir, pelo país afora, mais de 1.600.000 execuções fiscais, notadamente em São Paulo, onde temos tido uma parceria extremamente construtiva com o Tribunal de Justiça lá, que é o tribunal de maior volume de processos do país. No ano passado, os acordos firmados entre os tribunais regionais federais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho da Justiça Federal extinguiram 270 mil execuções fiscais. Só no primeiro semestre de 2024, os convênios concluíram mais de 2.500.000 processos dessa mesma natureza. Outro pilar da gestão do ministro Barroso é a questão previdenciária. Medidas desenvolvidas por meio do sistema Previjude têm agilizado o andamento das ações, como explica a juíza auxiliar Lívia Pérez. O Previjude buscando tanto informações do INSS no momento que essa ação está tramitando, para a gente receber essas informações de uma forma automatizada, são informações que vão facilitar e são essenciais para o julgamento da causa, mas também a gente entregar a ordem judicial para o INSS de uma forma que o INSS consiga cumprir o mais rápido possível, e aí incluindo dados estruturados na ordem judicial. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Larissa Luzia Longo, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER, e também com Nina Pencac, advogada, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também ex-assessora no STF. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Larissa. Larissa, na sua avaliação, qual é o ponto mais importante? Nesses últimos 12 meses, o que mais contribuiu ou ainda pode contribuir para tornar a justiça brasileira mais eficiente? A principal medida que atua para a eficiência do judiciário adotada nos últimos 12 meses, sem dúvida nenhuma, foi a redução do estoque de processos, especialmente considerando processos tributários, execuções fiscais mais especificamente. No ano de 2022, o Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER, a pedido do CNJ, elaborou a pesquisa chamada Diagnóstico do Contencioso Judicial Tributário. Foi uma pesquisa feita por quase um ano, o relatório é bastante extenso, tem mais de 300 páginas, e a gente avaliou 12 hipóteses, 74 perguntas, e nós percebemos com esse diagnóstico que
a melhora da eficiência dos julgamentos de processos tributários exige uma atuação em diversas frentes. E nessa frente de estoque de processos, especialmente considerando os processos de execução fiscal, nós pudemos constatar nesse diagnóstico que a imensa maioria dos processos de execução fiscal, eles cobram dívidas que custam menos do que o valor que o judiciário despende para processar o julgamento desse processo, dessa execução. Então, diminuir o estoque melhora a eficiência na medida que reduz o custo do judiciário. E, Nina, e na sua avaliação, o que mais contribuiu ou ainda pode contribuir para a eficiência da justiça entre todas essas medidas tomadas nos últimos 12 meses? Em relação ao esforço do CNJ na redução de execuções fiscais, o número de execuções fiscais sempre foi muito assustador, né? É um número que, e aí a Larissa pode falar até melhor do que eu, é um número que contribui muito para o número de processos totais em andamento, o tempo, né, de demora dos julgamentos como um todo sempre foi maior, se você considerar que as execuções fiscais e principalmente no início desse ano, nós vimos um esforço conjunto aqui do STF e do CNJ para reduzir o número de execuções fiscais com o julgamento do tema 1184 da repercussão geral. É um recurso extraordinário de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que versava sobre a possibilidade de julgamento de execuções fiscais de baixo valor. E nós vimos aí um esforço tanto do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, presidente do CNJ, e dos demais ministros do STF, com destaque também para a ministra Carmen, para que esse processo fosse julgado já no início desse ano, e foi fixada uma tese de repercussão geral, em que, né, resumidamente, execuções fiscais de baixo valor não seriam não estariam mais em trâmite, né? Seriam baixadas, seriam canceladas, reduzindo assim o número, né, de processos em trâmite no judiciário, aumentando a eficiência. Larissa, a Nina sugeriu que você nos ajudasse a dimensionar a questão das execuções fiscais, o peso que elas têm nessa morosidade que a Justiça apresentava mais, ainda apresenta, e tende a apresentar menos na medida em que as medidas forem sendo adotadas. Mas, enfim, qual é o peso das execuções fiscais nessa demora do Judiciário? Nós divulgamos o nosso mais recente relatório do Observatório do Contencioso Tributário, com dados de 2020. Nesse relatório, nós conseguimos estimar que os processos tributários, considerando as esferas administrativa e judicial de municípios, estados e da União, alcançou o valor de 5,7 trilhões de reais. Isso significa que o estoque do contencioso tributário brasileiro representa pelo menos 74,8% do PIB brasileiro de 2020. E desses 5,7 trilhões, 4,2 trilhões, ou seja, 74,3% do total são valores envolvidos em disputas judiciais, mais especificamente em dívida ativa e, portanto, em processos de execução fiscal. Então, a gente está falando de 74,3% do PIB brasileiro. O que isso significa na prática? Significa, para os contribuintes, que as empresas elas estão deixando de usar os recursos dela, o dinheiro dela, para investir na sua atividade produtiva, ou seja, para aprimorar a mão de obra, para contratar pessoas, gerar empregos, consequentemente, gerar renda, gerar crescimento para o país. As empresas estão, então, pegando esses recursos e alocando eles no que a economia chama de capital improdutivo, ou seja, estão usando de recursos que elas poderiam estar gerando emprego, estar gerando crescimento para o país, para arcar com custos de processos judiciais. Não só custos judiciais em si, mas custos de garantia, custos de assessoramento jurídico, contábil, econômico. Nina, outro nó importante é a questão previdenciária, na morosidade da Justiça, não é? Eu lhe pediria que você nos falasse um pouco sobre isso. Como é que está se enfrentando isso neste momento
por meio das medidas do CNJ? Bom, Guilherme, realmente, a questão previdenciária é algo que, né, os números nos assustam bastante, uma vez que são questões caras a pessoas físicas de diversas localidades, né, nacionalmente, é um tema caro para a população brasileira. Nós estamos falando aí de acessos a benefícios, né, seja aposentadoria, seja auxílios, sejam, né, outros tipos de benefícios previdenciários, e para que essas pessoas tenham acesso, né, elas precisam comprovar o seu direito a esses benefícios. Foram adotadas recentemente pelo CNJ na gestão do ministro Barroso a automação da intimação de atos judiciais, obviamente, né, que a gente está falando da tramitação no judiciário. Então, documentos que precisam ser juntados no processo podem ser feitos de forma automatizada, intimações para as partes de decisões e despachos dos juízes no âmbito desses processos previdenciários. Tudo isso pode ser feito agora de uma forma automatizada e, né, logo mais rápida, para que as partes e o próprio juiz consiga tomar uma decisão ali mais célere em relação a esses processos que, como eu já ressaltei, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente olha muito para números, mas a gente está falando aqui de pessoas que às vezes recorrem ao judiciário porque aquele benefício vai ser a fonte de sustento delas. Então, a gente está falando de temas assim realmente muito sérios e que precisam ser tratados com muito cuidado. E um outro ponto também interessante foram convênios feitos, né, com a AGU e as procuradorias federais para que elas evitassem alongar processos cujo final já conseguiríamos antecipar, né, cujo ganho de causa ali total ou parcial seria para aquele contribuinte. Medidas para que se evitem recursos protelatórios, para que a União, e aí a gente está falando aqui de processos previdenciários, né, de benefícios previdenciários, não de custeio, né, que envolve relação de empresa com o Estado. A gente está falando de pessoas físicas, mais uma vez, ressaltando esse ponto. Então, para que a AGU e as procuradorias evitem recursos protelatórios, medidas protelatórias, para que se chegue ao final dessas ações o mais rápido possível. Larissa, eu sei que você tem um olhar atento para a questão dos dados que o judiciário produz. Esses dados vão determinar, de certa forma, o trabalho de combate à morosidade. Eu peço que você nos diga por quê, como, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do esforço do Conselho para vencer os gargalos que causam morosidade no sistema de justiça. As nossas convidadas são Larissa Luzia Longo, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER, e também Nina Pencac, advogada, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ainda ex-assessora no STF. Larissa, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar e peço que você nos responda agora. É sobre a questão de dados. Em que medida os dados produzidos pelo Judiciário podem ajudar a entender melhor a questão da morosidade e também a vencê-la, a combatê-la, a resolver o problema, enfim. Por favor. Sabe, Guilherme, políticas públicas, elas precisam ser formuladas com base em evidências, com base em pesquisas, com base em dados. Então, quando nós falamos de uma política pública que objetiva a eficiência do poder judiciário, nós precisamos de dados para mostrar onde o judiciário deixa de ser eficiente, como o judiciário pode ser mais eficiente, quais são os fatores envolvidos nessa eficiência. E, de uma forma geral, pesquisas relacionadas ao direito, especialmente ao direito tributário, costumam ser difíceis, principalmente em razão da indisponibilidade de dados e da falta de harmonização dos dados, considerando as esferas federal e subnacional. Nesse aspecto, o CNJ ele vem exercendo um papel extraordinário e revolucionário,
porque o CNJ ele tem avançado na construção de base de dados harmonizadas a nível nacional, possibilitando não só pesquisas, mas iniciativas que efetivamente contribuem com a eficiência do judiciário, especialmente a questão da morosidade que nós estávamos conversando há pouco. Nina, uma questão importante é a qualidade dos juízes que, afinal, vão lidar com todas essas medidas, né? E a qualidade do trabalho desses juízes teve um impulso grande a partir de algumas medidas que o CNJ tomou. Pediria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, sobre a padronização, primeiro na questão dos juízes, por favor. Então, o Exame Nacional de Magistratura foi talvez uma das primeiras medidas adotadas pelo ministro Barroso como presidente do CNJ. Ele visa realmente padronizar. Todas as pessoas que querem ser magistradas têm que passar primeiramente por esse exame, serem aprovadas para então submeterem, né, os exames dos tribunais. Essa é uma medida que, a meu ver, né, contribui bastante para que se tenha, né, um parâmetro mínimo ali de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, que aquelas pessoas que vão ocupar essa função tão importante que é a tomada de decisão. E além dessa preocupação do ministro Barroso com a padronização dos profissionais que chegam à posição de magistrados no nosso sistema de justiça, o ministro Barroso ele também demonstra preocupação com a padronização das decisões. Eu acho que quem vai tomar essas decisões são essas pessoas, mas nós temos todo um sistema que se preocupa com a uniformização da tomada de decisão e com o aspecto de isonomia, né? Uma vez que pessoas físicas e jurídicas que se encontram em situações similares ou idênticas devem receber o mesmo tratamento do judiciário. Aqui eu estou me referindo aos precedentes que são formados no judiciário especificamente. Nós temos um sistema de precedentes, que são leis, né, artigos da Constituição e de leis que visam a uniformização na tomada de decisão. Ou seja, tribunais superiores, principalmente aqui a gente pode falar de STF e STJ, tomam decisões em alguns tipos de processos e essas decisões elas deverão vincular outras esferas do judiciário e, dependendo do tipo de decisão, inclusive a administração pública. E, Nina, só para fechar, a questão da padronização de precedentes, além de ser importante pela questão da harmonização de uma forma geral e, consequentemente, da segurança jurídica que dá para os contribuintes e para as administrações tributárias também, ela é importante justamente porque, retomando aquilo que a gente disse no início da entrevista, contribui para diminuir a morosidade do judiciário, uma vez que, decididas essas decisões pelos tribunais superiores, os tribunais das instâncias inferiores devem aplicá-las. Então, o processo ele seria interrompido enquanto os precedentes estão sendo julgados e depois julgado de acordo com o precedente e, consequentemente, com a redução de estoque dos processos também. Então, esse ponto dos precedentes é realmente muito importante e vem sido muito bem enfrentado no último ano. Por fim, Guilherme, eu gostaria de acrescentar, também na linha das últimas colocações da Larissa, que quando a gente olha para o nosso sistema de precedentes, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando não só para tribunais do judiciário, TRFs e TJs, mas também para mais de 5.500 administrações públicas. É uma forma de redução de litígios que contempla tanto a eficiência do sistema quanto a isonomia e a segurança jurídica. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês duas. Eu conversei com Larissa Luzia Longo, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER, e também com Nina Pencachi, advogada, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ex-assessora no STF. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados, pelos tribunais do país. Mais de 30 mil pessoas participaram da segunda edição do Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, em todas as capitais do país. A prova, organizada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados,
é pré-requisito para o ingresso na magistratura e tem como objetivo padronizar o conhecimento entre os juízes de todo o país. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Universidade Federal de Goiás, promovem capacitação para o uso de inteligência artificial. O curso busca ensinar os membros do Poder Judiciário como utilizar a ferramenta para trazer mais agilidade e eficiência na execução da justiça, em especial no desenvolvimento de soluções para a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro. O programa Justiça 4.0 lançou o repositório Anticorrupção e Tecnologia do Poder Judiciário. A base de dados reúne de forma inédita levantamentos bibliográficos sobre prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, assim como a recuperação e gestão de ativos. O painel interativo permite que juízes e operadores do direito possam pesquisar de forma rápida e eficiente medidas de combate à corrupção. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Começamos os destaques de hoje com a notícia que traz mais oportunidade, inclusão e equidade no Poder Judiciário. O CNJ prorrogou por tempo indeterminado o prazo de resolução número 336 de 2020, que determina a reserva de 30% de vagas de estágio no Judiciário para a população negra. De acordo com o presidente do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, a manutenção de políticas de cotas na Justiça é fundamental, pois é uma forma de assegurar a maior pluralidade sobre o que é produzido pelo Poder Judiciário, de aumentar a confiança dessa comunidade no sistema de justiça e de produzir referências concretas que comprovem a possibilidade de segmentos historicamente marginalizados ocuparem todos os espaços da sociedade. Mais rigor na punição do feminicídio. Foi sancionada e já está em vigor a lei que aumenta a pena de prisão em caso de feminicídio. Agora, quem for condenado por este crime pode pegar no mínimo 20 anos e no máximo 40 anos de prisão. A pena pode ser ainda maior em casos graves, como morte durante a gestação ou na presença dos filhos, e assassinato de mulher com deficiência, por exemplo. Você sabe ou já ouviu falar em excludente de ilicitude? Vem comigo que eu te explico. O excludente de ilicitude isenta a pessoa do crime nos casos de legítima defesa, de estrito cumprimento de dever legal e de estado de necessidade e/ou exercício regular de direito, conforme a lei. Em qualquer uma das hipóteses, o agente responde pelo excesso doloso e culposo. Acompanhe a gente nas redes sociais e no canal do WhatsApp. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Fernando Antônio Torres Garcia, eu sou desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu, no biênio anterior, 2022-2023, fui corregedor-geral da Justiça de São Paulo e fui procurado, na ocasião, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, já eleito presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, mas ainda não havia assumido. O ministro veio até São Paulo para dizer dos seus projetos à frente do Conselho Nacional de Justiça. E um deles envolvia o maior índice de congestionamento de processos no Poder Judiciário Nacional, que são as execuções fiscais. Então, ele dizia da intenção de eliminar esse gargalo trazido pela execução fiscal. E, de pronto, eu depois fui eleito presidente do Tribunal de Justiça também, e de pronto abracei a ideia do ministro Luiz Roberto Barroso e comecei a minha gestão neste ano, em janeiro, já criando o projeto Execução Fiscal Eficiente. Esse projeto teve por base o tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, a resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça, e aqui em São Paulo, baixamos o provimento 2738 de 2024 para tratar justamente das execuções fiscais. Nós já conseguimos, desde o início desse projeto, e nós assinamos um acordo com o Conselho Nacional de Justiça, aqui no nosso tribunal, com a presença do ministro Barroso, em 10 de maio deste ano. Esse acordo envolveu o Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado e também o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
de maneira que lastrearam no tema 1184 na resolução 547 do CNJ, o Tribunal de Justiça já extinguiu perto de 3 milhões de execuções fiscais. Mais do que esse resultado, o que nos chama muito a atenção é o decréscimo na distribuição de novas execuções fiscais. Com esse mecanismo da Resolução 547 e do nosso provimento 2738, do nosso Conselho Superior da Magistratura, nós temos percebido, ao longo deste ano, de maio para cá, um decréscimo na ordem de 67% de ajuizamento de novas execuções. Mas por que disso? Porque hoje o poder público, antes de ajuizar uma execução fiscal, uma coisa que eles faziam sem o mínimo preparo, sem qualificação das partes, enfim, eles despejavam ao final do ano no Poder Judiciário execuções fiscais sem a mínima factibilidade de sucesso. Hoje, eles têm que tentar uma conciliação prévia ou realizarem o protesto da certidão da dívida ativa. Aqui em São Paulo, dos 21 milhões de processos que nós temos no nosso acervo, 12,7 milhões dizem respeito à execução fiscal. Ou melhor, diziam, porque dos 12,7, cerca de 3 milhões já foram extintos. De maneira que eu, como presidente do tribunal, vou poder dirigir recursos humanos e recursos financeiros que eram gastos com esse insucesso previsível para coisas mais úteis. Direito de família, direito criminal, violência doméstica, infância e juventude. E é assim que nós vamos administrar essa extraordinária medida trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.